Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e essa é a nossa programação Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. Nós do Instituto Baraque queremos oferecer a você um conteúdo gratuito de graça e nós temos uma série de videoaulas falando sobre Ministério Infantil. Na série de hoje, nós estamos trabalhando o culto infantil. Então, se você quer aprender a fazer um culto infantil cativante, todas as dicas do culto infantil, assista às outras videoaulas e obtenha esse conteúdo abençoado. Lembrando também, deixa o teu comentário, fala para nós se gostou ou não da aula, fala para nós de onde você está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa aula com teus amigos, tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. A aula de hoje nós vamos falar sobre a escolha do pregador para o culto infantil. Eu prego para crianças e é muito triste quando nós recebemos um convite para um culto infantil, algumas frases tipo, você conta historinha para criança? Ou quando você está na ministração no culto infantil, você ouve uma frase assim, vai rápido porque tem cachorro quente para dar para as crianças. Essas são situações que eu, como ministro de criança, vivo diariamente com essas expressões que desvalorizam a pregação no culto infantil. Então, na aula de hoje, nós vamos falar o quanto é importante a pregação no culto infantil. Vamos falar um pouquinho sobre características que o pregador tem de trazer para que a mensagem seja edificante às crianças e algumas dicas para você, meu irmão, minha irmã que trabalha no Ministério Infantil, de como convidar alguém que vai realmente impactar a vida das crianças pela palavra de Deus. Então fique conosco até o final dessa aula, não perca nada, papel e caneta do teu lado, anote que isso é muito importante. Ponto 1. A importância da pregação da palavra de Deus no culto infantil. Muitas pessoas, durante uma programação de um congresso, de uma festividade, se preocupam muito com o uniforme, se preocupa com a decoração da igreja, se preocupa com os louvores que vão ser cantados e muitas vezes não se dá ênfase à importância de quem vai ministrar a palavra de Deus. É muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, valorizar o tempo da palavra. Então, tanto de tempo que vai ser cedido para o pregador, quem vai ministrar ao coração das crianças, isso é muito importante. Por que isso acontece, essa desvalorização da pregação no culto infantil? Primeiro, por não compreendermos o valor da pregação da palavra, seja num culto adulto ou num culto infantil. Então, primeiro ponto, a importância da pregação no culto infantil. Por que é importante? Primeiro, a pregação é o momento de ensinar a palavra de Deus de uma forma clara, acessível e compreensível à criança. Quem vai pregar a palavra de Deus no culto infantil, ele não vai ali só para causar movimento, trazer danças ou boneco ou visuais bonitos, mas ele deve estar preocupado que ele vai ser a ponte entre Deus e o coração da criança, ministrando a verdade da palavra de Deus primeiro, de uma forma clara. Então ele deve se preocupar em transmitir a palavra de Deus de forma que a criança venha compreender sem causar confusão. Então ele vai ministrar de uma forma clara. Outra coisa, uma forma acessível. Conhecer cada fase da criança e como se comunica em fases diferentes da vida infantil. Então o pregador deve preocupar-se em ministrar a palavra de Deus de uma forma acessível, de forma a alcançar o coração da criança e de uma forma de fácil compreensão. Então, pegar a palavra de Deus e trazer de uma forma simples e clara para que a criança venha entender a vontade de Deus na sua vida e o mais importante, pôr em prática aquilo que aprendeu. Então, o pregador, a pregação é muito importante porque é o momento que a palavra de Deus vai ser ensinada de uma forma clara, compreensível e acessível ao coração da criança. Segundo ponto, por que a pregação é importante? Porque ela ajuda a formar o caráter da criança
o caráter cristão desde cedo na vida da criança. Nós precisamos de um evangelho praticável, nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar para formar discípulos de Jesus. E o discípulo não só ouve, mas coloca em prática aquilo que aprendeu. Então, desde cedo você vai trabalhar com a criança as características do caráter cristão. Então, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer segundo a palavra de Deus, ensinar a criança a colocar a palavra de Deus em prática desde cedo na sua vida. Terceiro ponto, porque a pregação infantil é importante, porque motiva a criança a viver segundo os mandamentos de Deus. Então a pregação infantil é importante no culto infantil, que vai mostrar para a criança que não só ela, mas todos precisam viver debaixo dos mandamentos e da palavra de Deus. E o mais importante, evite que a criança perca o interesse durante o culto. Então a pregação da palavra de Deus vai trazer a atenção da criança e o coração da criança para aquilo que está sendo realizado, e ela vai se firmar e vai buscar compreender. Então, pastor, por que a pregação é importante? Porque vai ensinar a palavra de Deus de uma forma clara e acessível à criança, vai ajudar na formação do caráter cristão, vai incentivar a criança a praticar aquilo que aprendeu e viver debaixo da vontade de Deus pela prática da palavra, e vai chamar a atenção da criança para aquilo que Deus tem na vida dela. Então, é essa a importância da pregação no culto infantil. Gostou desse item? Deixa o teu joinha, coloque o teu comentário, da onde você está nos assistindo. Coloque para nós da onde você está nos assistindo. Importante, quer aprender mais sobre o culto infantil? O Instituto Barak tem um curso online aprendendo a fazer um culto infantil cativante. Aprenda todas as técnicas e estratégias de um culto infantil que vai impactar o coração da criança. WhatsApp 1998-235-2607. Quero saber mais sobre o culto infantil cativante, o curso sobre culto infantil cativante, e vamos te passar todas as informações. Ponto 1, cheque. Por que é importante a pregação da palavra de Deus no culto infantil? Ponto 2, nós vamos falar agora sobre características de uma pregação edificante. Pastor, como é que eu sei quais são as características de uma pregação que vai realmente impactar o coração das crianças no culto infantil? Primeiro, ela tem de ter uma linguagem simples e clara. Infelizmente, muitas vezes eu assisto o culto infantil, vejo as pessoas ministrarem e quem está pregando não compreende que está pregando para a criança. Quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu devo ter em mente duas coisas. Eu vou ministrar para o público infantil e para o público adulto. Muitos pregadores, eles focam tanto no público infantil e esquecem dos adultos. E outros focam nos adultos e esquecem das crianças. Então eu devo ministrar a palavra de Deus de uma forma simples e clara, de forma que a criança venha entender aquilo que Deus está falando ao seu coração. Devo ter em mente o objetivo que Deus quer através de mim ministrar no coração da criança e trazer essa mensagem que vai transformar a vida da criança de uma forma simples e clara. Então a pregação que muda a vida da criança, ela tem de ser simples e clara. Segundo, deve trazer referências bíblicas e histórias bíblicas. O ministro de criança, o homem de Deus, a mulher de Deus, chamado para pregar para as crianças, ele vai trazer para as crianças as verdades contidas na palavra de Deus. Então a base da pregação infantil deve ser as verdades da palavra de Deus, com referência bíblica e com história bíblica. Cuidado com coisas trazidas fora da palavra de Deus. Nós devemos ter em mente, a palavra de Deus é quem transforma, a palavra de Deus é quem traz vida.
Terceiro ponto, a pregação infantil que transforma deve ter interatividade, então deve interagir com a criança, isso também é muito importante. E por fim, ela deve ter uma adequação, um tempo de duração adequado. Então a pregação infantil, dependendo da faixa etária, ela deve durar mais ou menos, mas uma base para você que prega para criança de 15 a 20 minutos, uma ministração simples, de forma direta, que venha impactar o coração da criança. Pastor, e se eu me der 1 hora para pregar, o que eu faço? Invista na memorização de versículo, invista numa dinâmica, num quebra-gelo, mas no momento da ministração de 15 a 20 minutos, com uma aplicação clara para a criança é importante. E por fim, tende sempre mostrar para a criança como aplicar aquilo que ela está aprendendo. Então, muitas vezes nós pregamos e dizemos, olha, você tem de amar a Deus. E como é que eu vou amar a Deus? Quando eu aprendo a valorizar a palavra de Deus, ter momento de oração, ter momento de ir na casa de Deus aprender a palavra. Então, sempre devo mostrar para a criança uma aplicação prática. Gostou desse tópico? Deixa o teu comentário que te chamou a atenção. Então, pastor, o que uma pregação infantil impactante precisa ter? Primeiro, linguagem clara e direta. Segundo, trazer bases bíblicas com histórias e versículos bíblicos. Terceiro, promover interatividade da criança. Quarto, ter um tempo de duração adequado. E quinto, mostrar para a criança como colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, isso é importante. Gostou? Deixa aí o teu comentário, diga de onde você está nos assistindo. Ponto 3, dicas para escolher um pregador para o culto infantil. Pastor, eu quero chamar alguém para ministrar a palavra de Deus, o que eu preciso? Primeiro, que essa pessoa seja uma pessoa que possua conhecimento bíblico. Eu disse para você que a base da pregação da palavra de Deus, seja para criança ou para adultos, tem de ter base bíblica. Então esse pregador que vai ser chamado, ele tem uma boa base bíblica, ele tem conhecimento na palavra de Deus, isso é importante. Segunda coisa importante para escolher um pregador é amor pelas crianças. Ele faz movido pelo dinheiro e pelo interesse de fama, ou faz porque é apaixonado pelo ministério infantil. Entra lá no Insta dele, entra lá no Facebook dele, dá uma olhada. Quanto essa pessoa está comprometido com o reino. É muito triste ver pessoas que dizem pregador e ministro de criança, e quando você vai ver, ele não tem nada, não faz trabalho de evangelismo, não tem nada buscando promover a causa do amor do ministério infantil. Então ele deve ter amor às crianças. Outra coisa importante, saber se comunicar de forma adequada com a criança. Então procure ver uma pregação dele, num culto que ele vai pregar, veja se ele consegue se comunicar com as crianças realmente de uma forma clara. Outra coisa, capacidade criativa de trazer recursos visuais, trazer formas criativas, trazer o lúdico para a sua pregação, porque essas coisas são essenciais na pregação para a criança. Outra coisa, uma vida espiritual exemplar. Qual é o testemunho desse pregador? Qual é a comunhão que ele tem? Ele está em comunhão com a igreja dele, está participando frequentemente de uma igreja, tem um bom testemunho dentro da comunidade que prega, então isso é muito importante. Então, vida exemplar e testemunho cristão é muito importante. Outra coisa importante, busque referência, quem é, da onde vem, qual é a maneira dele, qual é o porte dele dentro da igreja. Se possível, liga para o pastor dele, pergunta sobre ele, isso é muito importante. Então, ter referência. Outra coisa, base doutrinária, o que ele ensina, está conforme os padrões da tua igreja, está conforme os padrões de comportamento doutrinário da tua igreja, os costumes da tua igreja. Tome cuidado com isso, para que você não tenha dificuldade. E o mais importante, que ele tenha realmente espiritualidade.
uma pessoa que vai ministrar e Deus vai usar para impactar o coração da criança. Então tudo isso é muito importante. Pastor, como é que eu faço isso? Vai tendo mais cuidado com aqueles que você chama para ministrar a palavra de Deus. Gostou dessas dicas? Faça o curso Culto Infantil Cativante, um curso online que vai te ajudar muito nos cultos infantil da tua igreja. WhatsApp 19 98235 2607. O Instituto Barak tem o melhor curso de teologia com especialização no Ministério Infantil. Quer fazer um curso básico de teologia e se especializar no Ministério Infantil? WhatsApp 19 98235 2607, nós vamos te ajudar. Deus te abençoe. Vai agora, aqui vai aparecer o logo, clica no logo, se inscreve no canal. Aqui vai ter a sugestão de mais uma aula. Vai lá em compartilhar, compartilhe com o máximo possível de pessoas. Deixe o teu comentário se gostou ou não dessa aula. Tudo isso vai abençoar nossas vidas. Instituto Barak, abençoando a tua vida com conhecimento. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.